Foco na parte central da mesa, na tela, no cantilho superior, logo TRAP, no cantilho inferior, janela de livros com intérpretes. Na mesa, da esquerda para a direita, havendo quórum, o procurador declaro regional, aberta a doutor 20ª sessão judiciária ordinária do Milton Tribunal Regional Júnior, Eleitoral o do presidente do Amapá, Tribunal Regional a Eleitoral, doutor ser Carmo Antônio, realizada e na a secretária da modalidade sessão, híbrida, Milene e Lages. submeta a apreciação a ata da 19ª sessão judiciária Foco ordinária no de 12 de desembargador 3 de 2025. Carmo Antônio. Pergunto Ele é se negro há de pele alguma clara, tem objeção cabelos quanto à parcialmente grisalhos, aprovação? curtos, olhos amendoados pequenos, castanho Havendo, escuro, está nariz aprovada afilado e a traz toga preta. unanimidade. Imagem ampla do plenário. Os juízes se encontram na mesa, da esquerda para a direita. A juíza Tina Souza, o vice-presidente do TRE, corregedor, desembargador Agostinho Silvério, o procurador ao centro da mesa, procurador regional eleitoral, doutor Milton Júnior, presidente do TRE, desembargador Carmo Antônio, secretária da sessão Milene Laje, à direita da mesa, os juízes Anselmo Gonçalves, Normande Souza e Rivaldo Valente. Foco no desembargador E o Carmo interessado é o Antônio. Partido Verde. E também Alan do Socorro Souza Cavalcante e Andrei Victor Xavier de Moraes Rodrigues. Atuarão como vogais juíza Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. O relator está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, trata-se da prestação de contas final Foco de no campanha juiz da Anselmo direção Gonçalves. estadual Ele é do branco, Partido careca, Verde, usa óculos de armação referentes às escura, eleições nariz municipais de afilado e traz toga 2024. preta. Na barra Publicado inferior, o edital, 16 e transcorreu 12, o prazo 5 sem de 3 de impugnações. 2025. 20ª Sessão Ante Judiciária a instrução Ordinária do regular, TRAP. o NACEP, em parecer conclusivo, considerou que as falhas identificadas não comprometeram a regularidade das contas e sugeriu sua aprovação com ressalvas. As inconsistências remanescentes são: entrega intempestiva da prestação de contas final e envio fora do prazo dos relatórios financeiros sobre os recursos recebidos na campanha. O Ministério Público Eleitoral, Na barra de rolagem inferior, primeiro, prestação de contas eleitorais, número do processo 06-000-179-52.24. Origem Macapá /P, relator, juiz Anselmo Gonçalves. Senhor de magistrados, senhora magistrada. Bem, após a Foco na parte apresentação central da final da mesa. prestação de contas do partido, restaram somente duas A falhas. palavra, procurador A regional primeira eleitoral, concernente à doutor apresentação intempestiva Milton da Júnior. própria prestação de contas, e a segunda referente ao envio intempestivo dos relatórios financeiros relativos aos recursos recebidos Foco no na procurador campanha. regional. Pois bem, em Ele relação é branco, à de primeira, cabelos castanhos escuros, observa-se curtos, que a cortiços laterais, prestação olhos de contas amendoados do castanhos partido foi escuros, óculos de entregue armação no- escura, em nariz 28 de afilado, barba novembro de escanoada, 2024, curta, castanho isto escuro é, e traje de toga preta. após o prazo estabelecido no artigo 49 da Resolução 23.607 de 2019. Bem, a apresentação intempestiva da prestação de contas não é considerada falha suficiente para a sua desaprovação por si só. Desse modo, é possível lançar mão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas nesse ponto. Todavia, ainda resta mais uma falha, no que diz respeito que o partido não enviou dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento da campanha no prazo de 48 horas, no prazo de 72 horas, conforme estabelecido no artigo 47, inciso 1º da Resolução 23.607. Segundo a jurisprudência mais recente do TSE, essa omissão, a omissão ou a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros, que são denominados normalmente prestação de contas parcial, não é considerado falha suficiente para a desaprovação das contas, devendo ser analisado caso a caso, ou seja, depende do caso concreto. Isso num precedente de 4 de setembro de 2024, que se encontra citado no parecer. Desse modo, cabe esclarecer que, então, no entendimento ministerial, houve a superação parcial da jurisprudência firmada nas eleições de 2022,
segundo a qual a omissão de valores na prestação de contas parcial é de tal irregularidade apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas, levando à sua desaprovação. Era o entendimento até firmado no dia 2 de agosto de 2024, para as eleições de 2022 pelo TSE. Pois bem, no caso dos autos, apenas uma das 3 doações recebidas foi divulgada depois da data das eleições, em 28/11/2024. E o valor desta doação em si representa apenas 0,74% do valor total das doações recebidas. Então, e as outras 2 doações do total de 3, embora tenham ultrapassado o prazo estabelecido pela norma pertinente para sua divulgação ao público, foram divulgadas efetivamente no dia 12 de setembro de 2024, de modo a permitir que os eleitores tivessem acesso à informação antes da data do pleito. Em tal contexto, é lícito concluir que a falha não comprometeu a regularidade das contas, uma vez que, apesar do descumprimento do prazo legal, o objetivo da norma de garantir a proteção adequada aos bens jurídicos tutelados, a saber, transparência e publicidade no processo eleitoral, não restou prejudicado. Ante o posto, o Ministério Público requer a aprovação das contas com ressalvas. É a manifestação, Excelência. Imagem para o Novamente plenário. com a palavra, ilustre relator. Conforme exposto, o NACEP e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a aprovação com ressalvas, considerando que as falhas remanescentes não comprometeram a regularidade das Foco da contas. juíza Selma As Gonçalves. irregularidades apontadas são atraso na entrega da prestação de contas final e atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha. O primeiro, atraso na entrega da prestação de contas final. De acordo com a norma aplicável, as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatos e partidos políticos em todas as esferas devem ser apresentadas via SPCE à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições. No presente caso, o partido deveria ter apresentado suas contas até o dia 5/11 de 2024, porém, protocolou apenas em 28/11 de 2024. Sobre o ponto, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a apresentação intempestiva da prestação de contas finais, embora constitua irregularidade de natureza insanável, não enseja por si só a rejeição das contas. Trata-se, na verdade, de falha meramente formal. Cito aqui precedente nesse sentido. Dessa forma, cabe apenas a anotação de ressalva. Atraso no envio dos relatórios financeiros. A norma eleitoral determina que os partidos políticos informem à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, os recursos financeiros recebidos em até 72 horas após o ingresso na conta bancária. No caso, a agremiação partidária recebeu recursos financeiros nos dias 19/8 de 2024, 22/8 de 2024 e 23/8 de 2024. Porém, enviou os relatórios financeiros da primeira doação apenas em 28/11 de 2024 e das demais em 12/9 de 2024. A unidade técnica considerou que essa falha, embora insanável, não comprometeu a regularidade das contas. O Ministério Público Eleitoral, na mesma linha, afirmou tratar-se de irregularidade meramente formal, sem impacto na transparência das contas. Além das razões expostas pelo Ministério Público Eleitoral, observo que não há prejuízo à fiscalização, pois o extrato bancário confirma o recebimento dos valores e as receitas foram devidamente registradas no demonstrativo de receitas financeiras. Assim, aplica-se ao caso a jurisprudência do TRE, segundo a qual, abro aspas, a inobservância do prazo para envio de relatórios financeiros é falha meramente formal que não compromete a regularidade das contas, posto que não embaraça a fiscalização dos recursos aplicados na campanha. Fecho aspas. Esse é um caso na prestação de contas da relatoria do juiz Orlando Vasconcelos e foi publicado na sessão de 22/11 de 2022. Dessa forma, reconheço tratar-se de falha formal, sem comprometimento da regularidade das contas, mas que justifica ressalvas em seu julgamento. Diante das falhas que não comprometem a regularidade das contas, sem qualquer embaraço, análise técnica e ausente impugnação no prazo legal, impõe-se a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do artigo 74, inciso 2, da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Ante o exposto, acolho os pareceres técnico e ministerial e julgo aprovadas com ressalvas as contas da direção estadual do Partido Verde, referentes às eleições de 2024. É como voto. Foco na paz central da mesa, com a palavra é desembargador Carmo Juíza Antônio. Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, eu vou acompanhar o relator em seu voto. Juiz Norman de Souza. Eu também vou acompanhar, excelência. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, da mesma forma, acompanho. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Verde, PV, referente à campanha nas eleições municipais de 2024, nos termos do voto do juiz relator. O número 2 da pauta está sendo retirado a pedido do relator, juiz Anselmo Gonçalves, que são os embargos de declaração na prestação de contas eleitorais, número 0600-112, de 2024, e o embargante é o Ministério Público Eleitoral, e o embargado é Partido Liberal, PL. É isso mesmo, senhor relator? Exatamente, senhor presidente. Eu me comprometo a trazer amanhã, vou apresentar em mesa. Então, já está retirado e incluído na sessão de amanhã. O número 3 da pauta é o recurso eleitoral na representação número 060552, de 2024, propaganda irregular. A origem é Calçoene, o relator é o juiz Rivaldo Valente, o recorrente é Alain do Socorro Souza Cavalcante e a recorrida é Gracilene Aleixo Barros. Farão parte do julgamento os juízes Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza e o juiz Norman de Souza. O relator está com a palavra. Senhor presidente, Imagem para plenária, agora foco no juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, presidente, de trata-se de cabelo recurso esparso, eleitoral nos interposto cursos, por coxas Alain dos laterais, Santos, os álcool de armação de Alain couro, do nariz Socorro Souza afilado Cavalcante, e barba candidato ao cargo de escalada, prefeito do curta, município de grisalha, Calçoene traz nas toga eleições de preta. 2024, quanto à sentença proferida pelo juízo da primeira zona eleitoral, que julgou procedente representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular, pela ausência de comunicação dos endereços eletrônicos e aplicou multa no valor de R$20 mil, nos termos do artigo 57b, parágrafo 1º e 5º da Lei Eleitoral. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que houve erro na dosimetria da pena, arguindo que a majoração da penalidade foi aplicada de forma desproporcional de rolagem. Terceiro, recurso eleitoral na representação, número do processo 06015-1552, traço 80.24, propaganda irregular, origem, Calçoene, P, relator, juiz, Rivaldo ainda Valente. que tardiamente, suas redes à Justiça Eleitoral. Afinal, requer a reforma da sentença para reduzir a penalidade imposta para um montante de R$5 mil. Intimada, a recorrida não apresentou contra-razões no prazo legal. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo desprovimento do recurso, salientando que a sanção foi corretamente aplicada e encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que os elementos dos autos evidenciam a gravidade da conduta, tanto pelo número de plataformas utilizadas, quanto pela utilização dos perfis sem comunicação prévia ao longo de quase todo o processo eleitoral. O relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Imagem para Senhor plenária. presidente, senhor relator, Agora foco no senhores procurador magistrados, senhora regional eleitoral, magistrada. doutor Milton Júnior. Inicialmente, observa-se que o recurso preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, então ele deve ser conhecido. Em relação ao mérito, preliminarmente, como exposto na sentença, cabe observar que o artigo 57b, parágrafos 1º e 5º da Lei 9.504, disciplina as formas pelos quais os candidatos, partidos ou coligações podem veicular propaganda eleitoral na internet. E, para tanto, estabelece o dever de comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, cuja infringência dessa obrigação leva à sanção da multa, cujo valor pode variar de R$5 mil a R$30 mil. No caso examinado,
É fato incontroverso que o recorrente manteve perfis ativos em 4 diferentes plataformas de aplicações de internet, que veiculavam constantemente propaganda eleitoral, sem noticiar a existência desses perfis no prazo apropriado. A comunicação dos endereços eletrônicos somente ocorreu após a sua citação nos autos, a 2 dias do pleito eleitoral. Então, logo observa-se o seu benefício. Embora tenha regularizado a situação, o cumprimento do dever não afasta a aplicação da multa, que é prevista objetivamente pela norma, vez que a inobservância da regra constitui irregularidade grave, conforme o entendimento jurisprudencial da Corte Superior Eleitoral, fixada em julgado já citado no parecer do ministro Alexandre de Moraes, em 28 de outubro de 2021. Além disso, a norma confere ao juiz margem de discricionariedade para, com base nas especificidades do caso concreto, estabelecer o valor adequado para desestimular a prática da infração. Considerando os elementos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta, tanto pelo número de plataformas utilizadas quanto pela utilização dos perfis sem comunicação prévia ao longo de quase todo o processo eleitoral, impõe-se a manutenção da sentença, afastando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E completo aqui, por 4 infrações de uma sanção fixada em R$5.000. Então, o patamar fixado pelo juízo de primeiro grau parece adequado. Por tais razões, o MPE requer o desprovimento do recurso. É a manifestação, Excelência. Senhor relator. Imagem ampla do plenário. Presidente, o recurso preenche o requisito de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Não, Excelência, está conhecida a unanimidade. Presidente, eminentes pares, Foco a no juiz controvérsia Givaldo refere-se à Valente. violação do artigo 57b, parágrafo 1º da Lei Eleitoral, que exige a comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para a propaganda eleitoral. O recorrente omitiu a comunicação de 4 plataformas, Instagram, Facebook, YouTube e blog, até antevéspera das eleições, em 4/10/2024, configurando 4 infrações. A sentença fixou multa no valor de R$20.000, valor intermediário entre o mínimo de 5.000 e o máximo de 30.000 do parágrafo 5º do artigo 57b. Pois bem, a norma eleitoral em contejo, a lei eleitoral, visa assegurar a transparência e fiscalização, sendo a comunicação prévia um requisito essencial, conforme resolução do TSE 23.610, artigo 28, parágrafo 1º. A jurisprudência do TSE, como no recurso especial de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, RESP 06014-617-9 do Piauí, válida a majoração da multa em casos de múltiplas omissões, fixando R$20.000 para 5 plataformas. A doutrina, por sua vez, defendem Marcelo Weitzel Rabin e Jairo Gomes, que enfatizam que a dosimetria deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, ajustando a pena, a gravidade e as circunstâncias. No presente caso, reconheço a irregularidade, pois a omissão em 4 plataformas comprometeu a fiscalização, ainda que a comunicação tardia tenha permitido a supervisão parcial. Considerando ausências de agravantes, como reincidência ou impacto direto no pleito, fixo a multa base no valor de R$5.000, acrescidas de 1/3 por cada infração subsequente. Aí eu faço aqui, senhor presidente, para alinhar o valor ao limite legal e à razoabilidade, arredondo esse cálculo para refletir um valor justo dentro dos parâmetros da lei, fixando a multa em R$10.000, que representa uma progressão proporcional e equilibrada de R$5.000, mais 1/3 por cada uma das 3 infrações adicionais, ajustando e simplificando. Eu faço um memorial de cálculo aqui no meu voto, senhor presidente,
e estabeleço este valor de R$10.000, porque está dentro do intervalo legal que fixou a sentença entre R$5 e R$30.000, e considera a gravidade da conduta sem exceder os princípios da proporcionalidade, especialmente diante da ausência de prejuízo eleitoral significativo e da correção tardia. Diante disso, acolho em parte o recurso para reformar a sentença, reduzindo a multa de R$20.000 para R$10.000, calculadas com base em R$5.000, acrescidos de 1/3 por cada uma das 3 infrações subsequentes, mantendo a procedência da representação por propaganda irregular. É como eu voto, senhor presidente. Como Qual que não vai vota o entrar na juiz mesa? Agostinho Silvério? Acompanhe o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também vou acompanhar o relator. Juíza Tina Souza? Com o relator, presidente. Juiz Normande Souza? Também acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa aplicada nos termos do voto do juiz relator. É isso mesmo, doutor? Apenas para reduzir a multa aplicada, não é isso? Só reduziu, né? Eu pergunto aos colegas se há Conhecimento do outros Carmo processos para julgamento. Não havendo, declaro encerrada a sessão judiciária, já os convocando para amanhã às 16 horas. Muito obrigado.